Antes de qualquer coisa sair da sua vida, algo precisa parar de fazer sentido dentro de você. E isso quase nunca acontece de forma clara. Não há aviso, não há frase final, não há entendimento completo. Há apenas uma sensação estranha de desalinhamento, como se você estivesse vivendo uma versão ligeiramente deslocada de si mesmo. Você continua fazendo o que sempre fez, falando com quem sempre falou, pensando do mesmo jeito, mas algo não encaixa mais. O problema é que você foi treinado para ignorar esse tipo de sensação. Chamam isso de maturidade, de responsabilidade, de força. Seguir mesmo quando não faz sentido virou virtude. Parar para escutar virou fraqueza. E assim, você aprende a se mover no automático, carregando coisas que já não sabe por que carrega. A filosofia estoica nunca se impressionou com grandes mudanças. Ela sempre desconfiou de rupturas dramáticas. Sabia que quase toda transformação real começa antes. Muito antes, no silêncio. Antes do corte, vem o cansaço. Antes da decisão, vem o desgaste. Antes da clareza, vem a confusão. E é exatamente aí que você está agora, mesmo que ainda não saiba nomear. Você sente, mas não formula. Percebe, mas não organiza. Algo em você pede menos. Menos esforço, menos explicação, menos sustentação artificial. Mas você continua oferecendo mais. Mais paciência, mais tolerância, mais justificativas internas. Você aguenta porque sempre aguentou. E porque ninguém te ensinou a distinguir resistência de desperdício. Existe uma diferença profunda entre suportar o que é necessário e suportar o que já perdeu o sentido. Mas essa diferença não é óbvia. Ela não se apresenta em forma de dor aguda. Ela aparece como um cansaço que não passa com descanso. Você dorme e acorda cansado. Resolve e continua pesado. Conclui tarefas e não sente fechamento. Esse tipo de fadiga não vem do excesso de esforço. Vem do excesso de permanência. Permanecer onde já não há troca. Onde tudo depende de você sustentar artificialmente. Onde, se você soltar por um instante, tudo ameaça ruir. E o mais perigoso, você começa a chamar isso de normal. O estoicismo sempre alertou que a maior prisão não é a externa, é a interna. Aquela que você não percebe mais como prisão. Porque quando algo te aprisiona sem fazer barulho, você não luta para sair, você se adapta, você ajusta expectativas, reduz desejos, encolhe perguntas, até o dia em que percebe que a vida ficou estreita demais, mas não sabe exatamente quando isso aconteceu. Este texto não existe para te dizer o que eliminar. Isso seria confortável demais. O que precisa sair da sua vida não responde a listas externas. Ele responde apenas a um critério interno. Já não se sustenta sem esforço excessivo. E isso você já sente. Você sente quando precisa se convencer para continuar, quando precisa se explicar demais, quando precisa racionalizar o incômodo. Tudo que precisa ser constantemente explicado já começou a se desfazer, mas você ainda segura, porque soltar parece irresponsável, parece abandono, parece fracasso. O estoicismo olha para isso sem drama. Não é fracasso largar o que já não se mantém. Fracasso é insistir por orgulho. Só que o orgulho aqui é silencioso. Ele se disfarça de dever, de compromisso, de isso é o certo. E é por isso que nada aqui pode ser apressado. Nada pede decisão imediata. Nada exige atitude agora. A eliminação verdadeira não acontece quando você decide. Acontece quando você para de sustentar. E sustentar exige energia, a mesma energia que hoje te falta. Essa falta não é defeito, é sinal. Um sinal de que algo em você amadureceu e algo ao redor não acompanhou. Você tenta alinhar novamente, ajustar, negociar. Mas chega um ponto em que a negociação interna cansa mais do que a perda. É nesse ponto que o silêncio começa a se tornar necessário. Não o silêncio como fuga, mas o silêncio como espaço de observação, sem resolver, sem concluir, sem dar nome. Apenas observar o que ainda está de pé e o que só continua ali porque você insiste. Se houver desconforto aqui, não afaste. Se houver identificação, não acelere. O estoicismo nunca correu atrás de respostas rápidas. Ele confiava no tempo interno das coisas, e esse tempo não é o do relógio, é o da exaustão natural do que já cumpriu sua função. O que vai sair da sua vida já está se despedindo em silêncio.
Você não precisa empurrar, não precisa justificar, não precisa anunciar. Por enquanto, basta não atrapalhar. O silêncio que antecede a eliminação não é vazio, é preparação. A filosofia estoica nunca começou perguntando o que você quer mudar. Ela começa observando o que você já não consegue mais sustentar. Existe uma diferença silenciosa, quase imperceptível, entre decisão e desgaste. A decisão faz barulho. O desgaste apenas se acumula. E quase tudo que realmente sai da sua vida sai assim. Não porque você escolheu, mas porque você já não aguenta mais carregar. Você gosta de acreditar que escolhe, que controla, que corta quando entende que deve cortar. Mas observe com honestidade, sem heroísmo, quantas coisas você mantém não porque fazem sentido, mas porque ainda não doeram o suficiente. Você chama isso de responsabilidade, de maturidade, de constância. Mas muitas vezes é só tolerância prolongada. O estoicismo sempre foi desconfiado dessa ideia moderna de controle absoluto. Não porque você seja fraco, mas porque a vida interna não responde a ordens diretas. Você não decide parar de carregar algo. Você descobre, quase sempre tarde demais, que já está cansado demais para continuar. E essa descoberta não vem organizada. Ela não vem com frases claras na cabeça. Ela vem como irritação difusa, como desânimo sem causa definida, como uma vontade estranha de se afastar do que antes era familiar. No início você minimiza, diz que é só uma fase, uma semana pesada, um acúmulo passageiro. Mas o peso não some, ele apenas muda de lugar. Você começa a atravessar situações que antes atravessava com presença e agora atravessa arrastando o corpo. Conversa com pessoas sem realmente escutar. Repete rotinas que já não te habitam. Nada explode, nada quebra. Tudo apenas perde sustentação interna. E é aqui que eu quero que você entenda algo importante. Essa é a primeira coisa que precisa ser eliminada em silêncio da sua vida. O hábito de sustentar o que já te esgotou. Não é uma pessoa específica, não é um lugar isolado, não é um evento pontual. É o padrão, é a permanência automática. É continuar só porque você sempre continuou. Porque admitir isso ameaça uma imagem muito antiga que você tem de si mesmo. A imagem de alguém que aguenta, que sustenta, que não abandona. Você foi treinado para resistir. Não para perceber quando resistir virou desperdício. Desde cedo, suportar virou virtude. E largar passou a soar como falha moral. O estoicismo nunca disse isso, mas você aprendeu assim. Então você continua. Não por convicção profunda, mas por inércia. Você permanece em lugares que já não te alimentam, em papéis que já não te representam, em pensamentos que já cumpriram sua função e agora só ocupam espaço. O sofrimento aqui não é dramático, não é trágico, é contínuo. E o sofrimento contínuo é o mais difícil de perceber, porque ele não grita, ele desgasta. Você segue funcionando, mas com menos energia, menos curiosidade, menos presença. E começa a chamar isso de vida adulta, de fase normal, de é assim mesmo. O estoicismo sempre alertou. A prisão mais eficiente é aquela que não se apresenta como prisão. Quando algo te prende sem barulho, você não tenta sair. Você se adapta, ajusta expectativas, reduz desejos, encolhe perguntas, até o dia em que percebe que a vida ficou estreita demais, mas não sabe dizer quando isso aconteceu. A tensão aumenta quando você percebe que ninguém está te obrigando. Não há ameaça externa, não há imposição clara. O cárcere é interno. E por isso parece escolha. Você diz, eu fico porque quero. Mas se olhar com cuidado, verá que muitas vezes fica porque não parou para sentir o quanto já cansou. O estoicismo não pede rompimentos impulsivos, não pede gestos teatrais. Ele pede lucidez. E a lucidez aqui é incômoda. O que mais consome sua energia não é o que você odeia, é o que você tolera sem questionar. Aquilo que você já naturalizou, que já não revisa, que já não examina. É isso que começa a cair primeiro. Não com anúncio, não com explicação, mas com uma sensação simples e impossível de ignorar. Não dá mais. Você tenta ajustar, tenta fazer caber, tenta reduzir o incômodo. Mas chega um ponto em que o corpo entende antes da mente. Você procrastina, evita, se ausenta e ainda assim se culpa.
Essa é a fase mais delicada, porque você está entre dois estados, o que já não se sustenta e o que ainda não foi deixado. Você não tem clareza, só cansaço. E aqui está a verdade estoica que quase ninguém aceita ouvir. Esse cansaço não é um defeito seu, é um sinal, não de fraqueza, de limite alcançado. A eliminação estoica não aparece como uma decisão grandiosa, ela aparece como desistência silenciosa daquilo que já não tem raiz. Você simplesmente para de alimentar, para de justificar, para de insistir, e o que não se sustenta sozinho, cai. Quando isso acontece, não há alívio imediato. Há um vazio estranho, um espaço interno que você não sabe como preencher. Esse espaço assusta, porque você foi ensinado a ocupar tudo, a manter tudo funcionando, a não deixar nada em suspenso. Mas o estoicismo não corre para preencher o vazio. Ele observa, porque esse espaço é precioso. É ali que você percebe quem você é sem aquilo que caiu, sem o peso que você confundia com identidade, sem a obrigação que você confundia com valor. Se você está assistindo isso agora e sente que algo aqui encostou onde dói, não tente resolver nada hoje. Mas, se esse vídeo está te mantendo presente até aqui, inscreva-se no canal e curta. Não por impulso, mas como um gesto consciente de atenção, porque isso foi só a primeira coisa. E as próximas não vão exigir mais esforço, vão exigir mais silêncio. A segunda coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é a necessidade de ser compreendido, não confundindo isso com clareza, não confundindo isso com honestidade, mas a necessidade profunda, quase invisível, de que o outro entenda, concorde, valide, reconheça, porque isso não é comunicação, é dependência emocional disfarçada de maturidade. Você não percebe quando começa, ela se instala devagar. No início, você só quer evitar conflito, depois, quer evitar mal-entendidos. Em seguida, quer evitar julgamentos. Quando percebe, já está explicando decisões que não deveriam mais precisar de explicação, justificando escolhas que já foram feitas internamente, organizando argumentos para sustentar uma vida que já não cabe mais em você. O problema não é explicar, o problema é precisar. O estoicismo sempre desconfiou desse impulso, porque ele nasce de uma confusão perigosa, a ideia de que a sua paz depende do entendimento alheio, e isso nunca foi verdade. Epicteto dizia: se quiseres progredir, aceita parecer ignorante ou tolo para os outros. Essa frase não pede provocação, ela pede desapego, porque enquanto você precisa ser compreendido, você ainda está vivendo sob julgamento. Você vive como se estivesse constantemente em uma sala invisível, onde pessoas imaginárias avaliam suas escolhas, pesam seus motivos, decidem se você foi justo, coerente, aceitável. E sem perceber, você começa a viver para esse tribunal. Você fala demais, explica demais, se antecipa demais. Não porque o outro pediu, mas porque você ainda sente que precisa se defender. Isso consome uma quantidade absurda de energia. Energia mental, energia emocional, energia vital. Você começa a ajustar sua vida para dar menos trabalho explicativo. Evita decisões que exigiriam longas conversas. Adia mudanças que levantariam perguntas. Permanece em situações que já se tornaram desconfortáveis, só para não ter que lidar com a incompreensão alheia. E chama isso de responsabilidade. Mas muitas vezes é só medo de desapontar. O estoicismo nunca tratou o desapontamento dos outros como critério de verdade. Tratou como ruído. Você não foi feito para ser entendido por todos, nem mesmo pelos mais próximos. E isso é difícil de aceitar, porque fere uma necessidade profunda de pertencimento. Mas pertencer não é o mesmo que ser compreendido. Pertencer é ser aceito. Ser compreendido é ser traduzido. E você não nasceu para viver traduzindo quem você é. Existe algo profundamente desgastante em explicar demais, porque cada explicação é uma tentativa de controle. Você tenta controlar a narrativa, a imagem, a reação, e quando isso não funciona, porque nunca funciona completamente, você se sente frustrado, injustiçado, cansado. Então explica de novo, com outras palavras, com mais detalhes, até que algo começa a quebrar dentro de você. Você começa a sentir irritação quando perguntam demais,
Cansaço quando precisa se justificar. Uma vontade estranha de se calar. Esse não é um defeito seu, é um sinal. O corpo percebe antes da mente quando algo está sendo sustentado além do necessário. O estoicismo ensina que a única explicação que realmente importa é a que você dá a si mesmo. Se você está em paz internamente, a necessidade de convencer desaparece. Você fala menos, escolhe melhor, aceita o mal-entendido como parte do caminho. E isso assusta, porque parece abandono, mas não é. É maturidade. Eliminar a necessidade de ser compreendido não significa virar frio, distante ou indiferente. Significa parar de negociar sua verdade para comprar aceitação. Algumas pessoas vão se afastar quando você parar de explicar. Outras vão interpretar mal. Algumas vão preencher o silêncio com versões que não te representam. Isso acontece. E o estoicismo não tenta impedir isso. Ele pergunta apenas: isso está sob seu controle? Não está. O que está sob seu controle é não sacrificar sua coerência interna para manter uma imagem externa confortável. Quando você elimina essa necessidade, algo muda profundamente. Você começa a escolher com menos ansiedade, a sair sem discursos longos, a permanecer sem se justificar. Você entende que não deve explicações para quem não vive suas consequências, e isso traz um silêncio estranho no começo, um espaço onde antes havia argumentos. Esse silêncio pode parecer vazio, mas não é. É autonomia. É o momento em que você percebe que não precisa mais ser entendido para seguir, que não precisa ser aprovado para continuar, que não precisa convencer para estar certo sobre si. Se você está assistindo a isso agora e sente um desconforto específico, talvez não seja discordância, talvez seja reconhecimento. Observe, nos próximos dias, quantas vezes você se explica sem que ninguém tenha pedido, quantas vezes fala além do necessário, quantas vezes tenta evitar um mal-entendido que nem existiria se você simplesmente ficasse em silêncio e, pouco a pouco, elimine, sem anúncio, sem confronto, sem discurso, porque essa foi apenas a segunda coisa. E à medida que você solta a necessidade de ser compreendido, outras amarras começam a ficar visíveis, e algumas delas vão cair do mesmo jeito, em silêncio. A terceira coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é o hábito de interpretar tudo como pessoal. O estoicismo sempre enxergou isso como uma das ilusões mais desgastantes da mente humana. Não porque você seja egocêntrico, mas porque a consciência, quando não treinada, se coloca automaticamente no centro de tudo o que acontece. Um olhar atravessado vira julgamento. Uma resposta curta vira desprezo. Uma ausência vira rejeição. Um erro vira prova de desvalor. E sem perceber, você passa o dia inteiro reagindo a histórias que você mesmo construiu. O problema não está em sentir, está em concluir rápido demais. A mente cria narrativas para preencher lacunas e quase sempre escolhe a versão mais pesada. Você não sabe o que o outro está vivendo, não sabe o que motivou aquela atitude, não sabe o que existe por trás daquele gesto, mas você sente e trata o sentimento como evidência. O estoicismo nunca negou o impacto das emoções. Ele apenas alertou. Emoção não é diagnóstico. Quando você toma tudo como pessoal, vive em estado constante de defesa. Você ajusta o tom, revê palavras, analisa expressões, repassa cenas antigas tentando descobrir onde errou. Isso consome um tempo interno imenso, tempo que poderia ser usado para viver, mas é gasto interpretando. Existe uma exaustão específica em viver assim. Ela não vem de grandes conflitos, mas do atrito contínuo entre expectativa e realidade. Você espera consideração. O mundo entrega distração. Você espera reconhecimento. O mundo entrega silêncio. E você interpreta isso como ataque. O estoicismo chama isso de erro de atribuição. Você atribui ao outro uma intenção que, na maioria das vezes, nunca existiu. As pessoas estão ocupadas demais com elas mesmas para te ferir de propósito na maior parte do tempo. Mas sua mente não aceita isso facilmente, porque se não for pessoal, então não há controle. E perder o controle assusta. É mais fácil acreditar que o outro agiu contra você do que aceitar que a vida simplesmente acontece sem te consultar.
Quando você interpreta tudo como pessoal, você se coloca em uma posição central demais. E isso parece força, mas é peso. Você começa a carregar responsabilidades que não são suas, reações que não te pertencem, estados emocionais que não nasceram em você. O estoicismo propõe um deslocamento simples, porém profundo. Nem tudo é sobre você, e isso não diminui sua importância. Alivia sua carga. Imagine o quanto de energia você gastou tentando decifrar comportamentos alheios, tentando entender por que alguém mudou, por que alguém esfriou, por que alguém se afastou. Quantas respostas você nunca terá, e mesmo assim continuou procurando. Eliminar isso não significa se tornar indiferente. Significa parar de se ferir com hipóteses. Você pode sentir desconforto sem criar narrativa. Pode notar distância sem criar drama. Pode perceber mudança sem assumir culpa. Isso é treino. No começo, a mente insiste. Ela quer fechar a história, quer uma explicação, quer um culpado. Mas nem toda a história se fecha. Nem toda mudança exige interpretação. Nem toda ausência é mensagem. O estoicismo ensina a aceitar o fato bruto antes da interpretação. O fato é o que aconteceu. A interpretação é o que você adiciona. E quase sempre é essa adição que machuca. Quando você elimina o hábito de levar tudo para o lado pessoal, algo muda no seu corpo. Os ombros relaxam. A respiração aprofunda. A urgência diminui. Você responde menos. Observa mais. E percebe algo desconcertante. Muita coisa que te feriu nunca foi sobre você. Foi sobre o cansaço do outro, sobre o limite do outro, sobre a confusão do outro. Você estava apenas presente. Isso não resolve tudo, mas impede que você se machuque à toa. O estoicismo nunca prometeu relações perfeitas. Prometeu lucidez emocional. E lucidez aqui significa separar o que é seu do que não é. Você não precisa absorver cada reação. Não precisa carregar cada silêncio. Não precisa responder a cada ruído. Algumas coisas simplesmente passam por você. E quanto menos pessoais você as torna, menos marcas deixam. Se você está assistindo a isso agora e percebe o quanto tem vivido reativo, não tente corrigir tudo. Apenas observe. Observe quantas vezes você conclui antes de saber. Quantas vezes se culpa sem prova. Quantas vezes se fecha por algo que talvez nunca tenha sido intencional. E aos poucos, elimine. Não a sensibilidade, mas o excesso de personalização, porque essa foi a terceira coisa. E quanto mais você solta a necessidade de ser o centro de tudo o que acontece, mais espaço surge para algo raro hoje em dia: presença. E é nela que o resto da lista começa a fazer sentido. A quarta coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é o hábito de permanecer onde você já não está inteiro. Não onde você sofre abertamente, não onde há conflito claro, mas onde você continua apenas por costume. Esse é um dos vínculos mais difíceis de romper, porque ele não parece um problema. Tudo funciona, nada explode, não há crise visível, e justamente por isso você fica. Você permanece em conversas que já não exigem presença, em ambientes que já não despertam atenção, em rotinas que você executa sem estar ali de verdade. O corpo está, a mente cumpre, mas algo essencial já saiu antes. E você sabe disso. Sabe porque sente um cansaço específico, não físico, existencial. É o cansaço de quem atua na própria vida. Você ri quando deveria, opina quando esperam, concorda quando não vale o desgaste de discordar, e chama isso de maturidade. Mas maturidade não é ausência de conflito, é coerência interna. Existe uma violência silenciosa em continuar onde você já se ausentou por dentro, porque isso exige que você se divida. Uma parte segue funcionando, a outra observa distante, esperando algo mudar. E quase nunca muda. Você diz que ainda não é o momento, que depois resolve, que agora não dá. Mas o tempo passa, e a ausência interna se torna permanente. Você começa a perder nitidez, a não saber mais exatamente o que quer, porque passou tempo demais sustentando o que já não queria. Essa permanência não nasce da convicção, nasce do medo do vazio. Medo de sair sem saber para onde ir. Medo de admitir que algo terminou sem motivo espetacular. Medo de parecer ingrato, instável, incoerente. Então você fica, e paga um preço diário por isso. Marco Aurélio escreveu:
Não desperdice o que resta da sua vida pensando nos outros, quando isso não contribui para o bem comum. Ele não falava apenas de pensamentos, falava de presença. Quando você permanece onde não está inteiro, desperdiça algo que não retorna. Atenção vital. Você oferece tempo sem oferecer presença. Oferece presença sem oferecer verdade. E isso corrói, porque a mente humana não foi feita para viver em duplicidade por muito tempo. Ou você está, ou está se afastando. Não existe meio termo durável. O mais perigoso é que essa saída interna acontece em silêncio, sem aviso, sem data marcada. Um dia, você percebe que já não se importa como antes, que não reage, que apenas cumpre, e começa a chamar isso de normal. Mas não é normal viver metade fora da própria experiência. Você não precisa odiar um lugar para sair dele. Não precisa de raiva, não precisa de drama. Às vezes, o motivo é simples e difícil de aceitar. Aquilo já cumpriu seu papel. O problema é que você aprendeu a medir valor pela duração. Se ficou muito tempo, deve continuar. Se investiu demais, não pode sair agora. Mas o tempo investido não transforma algo vazio em algo vivo. Só prolonga o esgotamento. Epicteto alertava: não te amarres ao que não depende de ti. E permanecer onde você já não está inteiro é se amarrar à imagem de continuidade, não à realidade do que você vive agora. Você sente isso nos detalhes, na demora para responder, na irritação sem causa clara, na sensação de estar sempre se preparando para ir, mesmo sem ir. É como se uma parte de você estivesse sempre com a mala pronta, esperando coragem. Eliminar isso não exige anúncio, exige honestidade silenciosa. Você não precisa explicar por que algo deixou de fazer sentido, nem justificar a saída, nem convencer ninguém. Você apenas para de sustentar, para de forçar interesse, para de fingir presença, para de ocupar espaços onde sua energia já não entra. No começo, isso assusta, porque o vazio aparece. Mas esse vazio não é perda, é liberação de espaço interno. Espaço para estar inteiro de novo, em algum lugar, em alguma escolha. Continuar onde você já não está inteiro te rouba a possibilidade de estar inteiro em outro lugar. E isso é um custo alto demais para pagar apenas por hábito. Observe com cuidado. Onde você ainda aparece, mas já não participa. Onde você permanece, mas torce para acabar logo. Onde você cumpre, mas não vive. Esses lugares não pedem reforma. Pedem saída silenciosa, sem rompimento dramático, sem discurso, sem culpa. Porque ficar onde você já se foi é uma forma lenta de abandono de si. E essa é a quarta coisa. Quando ela cai, outras estruturas começam a perder apoio. E o silêncio que surge depois não é vazio. É espaço suficiente para você caber inteiro de novo. A quinta coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é o hábito de negociar consigo mesmo aquilo que já sabe. O estoicismo sempre tratou isso como um dos pontos mais delicados da experiência humana. Não porque seja um erro visível, mas porque ele acontece exatamente no lugar onde você acredita estar sendo racional. Você sabe, mas adia. Você percebe, mas relativiza. Você sente com clareza que algo não está alinhado e ainda assim começa a construir exceções internas para continuar como está. No início, isso parece inteligência emocional, parece ponderação, parece equilíbrio. Mas com o tempo, vira auto-engano sofisticado. Você não mente de forma grosseira para si mesmo. Você faz algo mais sutil. Você cria justificativas aceitáveis. Agora não é o momento. Preciso pensar melhor. Talvez eu esteja exagerando. Vamos ver como isso evolui. E assim você empurra decisões internas para um futuro indefinido. O problema não é esperar. O problema é usar a espera como anestesia. O estoicismo nunca defendeu impulsividade, mas também nunca defendeu essa hesitação crônica que se disfarça de prudência. Porque existe uma diferença profunda entre reflexão e adiamento. A reflexão esclarece. O adiamento embota. Quando você negocia demais consigo mesmo, a sua percepção começa a perder força. Aquilo que antes era um sinal claro vira apenas mais uma sensação confusa. Você começa a duvidar do próprio critério, a se perguntar se pode confiar no que sente, a tratar sua intuição como algo imaturo. E isso é perigoso. Não porque a intuição seja sempre correta,
mas porque ignorá-la sistematicamente te desconecta de si. Você começa a viver em um estado curioso. Sabe o que deveria fazer, mas age como se não soubesse. Essa divisão interna cansa. Cansa porque você gasta energia mantendo duas versões de si mesmo ativas. A versão que percebe e a versão que continua. Elas coexistem, mas nunca em paz. Você sente isso quando precisa se convencer toda manhã, quando precisa repetir mentalmente por que ainda está ali, quando precisa justificar escolhas que já não fazem sentido. O estoicismo chama isso de perda de integridade interna. Não integridade moral no sentido moralista, mas integridade como unidade, ser inteiro. Quando você negocia demais consigo mesmo, você se fragmenta. Uma parte quer avançar, outra quer manter, e nenhuma vence. O resultado não é equilíbrio, é estagnação. Você fica preso em decisões provisórias que duram anos, e o mais difícil é que isso não dói de forma aguda. Dói como um ruído constante, um fundo de insatisfação, uma sensação de estar sempre aquém. Você diz que está sendo paciente, mas no fundo está apenas evitando a fricção da escolha. Escolher dói, mesmo quando é o certo, porque toda escolha real envolve perda, envolve abrir mão de possibilidades, envolve aceitar consequências. E você aprendeu a temer isso. Então negocia seus limites, negocia seus valores, negocia sua clareza, até o dia em que percebe que já não sabe mais onde termina a adaptação e começa a desistência silenciosa de si. O estoicismo nunca romantizou essa flexibilidade excessiva. Ele valorizava a firmeza interna, não rigidez, firmeza, a capacidade de reconhecer quando algo está claro o suficiente para não precisar de mais debate interno. Você não precisa ter certeza absoluta para agir. Isso é um mito moderno. Você precisa apenas de clareza suficiente para não continuar se traindo em nome da calma momentânea. Negociar consigo mesmo alivia a ansiedade no curto prazo, mas cobra juros altos no longo, porque cada vez que você ignora o que sabe, enfraquece a confiança em si. E sem confiança interna, nenhuma decisão sustenta. Você passa a depender de fatores externos para se mover. Opiniões, crises, limites impostos de fora. E isso é o oposto de autonomia. Eliminar esse hábito não exige pressa. Exige honestidade. Exige parar de fingir que ainda não entendeu. Exige reconhecer quando a questão não é falta de informação, mas falta de coragem tranquila. Não coragem heróica, coragem silenciosa. Aquela que não anuncia, não dramatiza, não pede aplauso. Apenas age quando já sabe. No começo isso gera desconforto, porque você perde o refúgio da ambiguidade. Você não pode mais se esconder atrás do talvez, do quem sabe, do depois eu vejo. Mas algo se fortalece. Você começa a confiar de novo na sua própria percepção. Não porque ela seja perfeita, mas porque você parou de ignorá-la. O estoicismo ensina que viver bem não é eliminar dúvidas, mas não usá-las como desculpa permanente. Observe com cuidado. Onde você já sabe, mas continua debatendo. Onde você já entendeu, mas ainda negocia. Onde a pergunta já virou resposta, mas você insiste em mantê-la aberta para não ter que agir. Esses lugares não pedem mais análise. Pedem encerramento interno. Sem anúncio, sem conflito externo, sem justificativa. Apenas a decisão silenciosa de não continuar se convencendo do que você já sabe. Essa é a quinta coisa. E quando ela começa a cair, algo muda profundamente. A mente fica mais limpa, as escolhas ficam mais simples. E a vida deixa de parecer um eterno rascunho. Porque quando você para de negociar com a própria clareza, o caminho à frente não fica mais fácil, mas fica real. E isso já é um alívio enorme. A sexta coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é o apego à versão antiga de quem você foi. Não a memória, não o aprendizado, mas a identidade, aquilo que já não te representa, mas que você continua carregando por lealdade ao passado. Isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda dizendo, vou viver preso ao que já não sou. Isso acontece porque mudar de identidade é mais difícil do que mudar de hábito. Você muda rotinas, muda ambientes, muda até algumas relações.
mas mantém intacta a ideia antiga de si mesmo, aquele eu que funcionava em outra fase, com outras necessidades, outros limites, outra visão de mundo. E sem perceber, você passa a viver tentando ser coerente com alguém que já não existe. Você se pergunta se está sendo justo com a sua história, se não está se contradizendo, se não está atraindo expectativas antigas. E isso te paralisa, porque toda mudança real parece, à primeira vista, uma forma de traição. Traição ao que você prometeu, ao que defendeu, ao que sustentou por muito tempo. Mas existe algo mais cruel do que trair uma versão antiga de si, continuar obedecendo a ela quando ela já não te serve. Você sente isso como um peso estranho, como se estivesse sempre se explicando para alguém invisível que não vive mais aqui. Você pensa, mas eu sempre fui assim. Isso sempre fez parte de mim. Não posso simplesmente mudar agora. Pode, mas o apego não deixa. O apego diz que mudar é incoerência, que abandonar uma identidade antiga é fraqueza, que evoluir sem pedir desculpa é arrogância. E você acredita. Então continua agindo de acordo com padrões que já não nascem de você, mas de quem você foi obrigado a ser em algum momento. Existe uma exaustão específica nisso. Não é cansaço físico, é desalinhamento. Você sente quando precisa forçar comportamentos para manter uma imagem, quando precisa se calar para não contradizer o velho você, quando precisa fingir convicção em ideias que já não fazem sentido, e ainda assim permanece, porque soltar essa identidade cria um vazio difícil de sustentar. Quem você é sem aquilo que te definia, sem o papel, sem o rótulo, sem a narrativa coerente. Esse vazio assusta, porque ele não vem com instruções, mas é justamente nele que algo verdadeiro começa a se formar. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa dificuldade não está no mundo, está no rompimento interno. O rompimento com a imagem que já garantiu pertencimento, aprovação, sobrevivência. Você não se apega à identidade antiga porque ela é verdadeira. Você se apega porque ela já foi útil. Ela te protegeu, te organizou, te deu lugar. Mas utilidade passada não é critério de permanência. O problema é que ninguém te ensinou a encerrar identidades. Você aprendeu a terminar relações, a mudar empregos, a abandonar lugares, mas não aprendeu a deixar de ser quem você foi. Então você carrega versões antigas como se fossem obrigações morais, como se mudar fosse uma dívida, como se evoluir exigisse autorização. E isso cria um conflito silencioso, porque algo em você já avançou, já percebeu, já mudou, mas outra parte continua puxando para trás, lembrando quem você era, o que esperavam de você, o que você mesmo esperava. Essa fricção se manifesta de formas sutis, irritação sem causa clara, sensação de estar representando um papel, cansaço depois de interações sociais. Você volta para casa com a sensação de ter atuado, e atuar cansa. Não porque você seja falso, mas porque você não está sendo atual. A sexta coisa a ser eliminada não é o passado, é a obrigação de continuar sendo fiel a ele. Você não deve lealdade a versões antigas de si, deve apenas honestidade ao que você é agora. Isso não significa negar sua história, significa não ser governado por ela. Existe algo profundamente libertador em admitir, em silêncio: isso já não me define. Sem anúncio, sem ruptura teatral, sem manifesto, apenas parar de agir como se ainda fosse verdade. No começo, isso gera insegurança, porque você perde referências. As pessoas estranham, você mesmo estranha, mas aos poucos algo se reorganiza. Você começa a escolher com menos culpa, a falar com menos autocensura, a se mover com mais inteireza. Não porque encontrou uma nova identidade pronta, mas porque deixou espaço para que algo novo se forme. Apegos identitários são traiçoeiros porque parecem profundos, mas profundidade não é rigidez, é capacidade de mudança. Quando você elimina esse apego, não perde consistência, ganha verdade. Observe com cuidado em que situações você age para manter coerência com quem já foi, onde você se cala para não contradizer uma versão antiga de si, onde você se limita por fidelidade a um passado que já cumpriu seu papel. Esses lugares não pedem explicação,
pedem atualização interna, porque a vida não exige que você continue sendo o mesmo. Exige apenas que você não se abandone por medo de mudar. Essa é a sexta coisa. E quando ela começa a cair, você não se sente imediatamente melhor, mas se sente mais real. E isso, aos poucos, silencia um tipo de cansaço que você já nem lembrava quando começou. A sétima coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é o hábito de estar disponível o tempo todo. E o estoicismo sempre tratou isso como um problema de consciência, não de agenda. Disponível para responder rápido, disponível para atender expectativas implícitas, disponível para sustentar ritmos que nunca foram escolhidos, apenas herdados. Você aprendeu cedo que prontidão é virtude, que quem demora falha, que quem não responde imediatamente perde valor. E sem perceber, você passou a viver em estado de convocação permanente. Sua atenção nunca repousa. Seu tempo nunca é inteiro. Sua presença nunca se fecha. Existe sempre algo chamando, uma notificação, uma demanda emocional, um pedido que vem embrulhado como urgência moral. Você não decide estar disponível. Você apenas não se autoriza a se retirar. O problema não é externo. Não são as pessoas. Não é o mundo acelerado. O problema é interno. Você confundiu acesso com importância. Quanto mais acessível você se torna, mais sua vida começa a ser atravessada por ruídos que não pertencem a você. Você acorda já devendo respostas. Dormir vira interrupção. Silêncio vira culpa. E pouco a pouco, você começa a perceber algo desconfortável. Quanto mais disponível você está, menos você é ouvido. Porque quem está sempre acessível deixa de ser percebido como presença e passa a ser percebido como recurso. Você não é mais alguém. É alguém para quando precisar. O estoicismo nunca ensinou isso. A filosofia estoica sempre tratou a atenção como um bem finito, algo que precisa ser guardado com o mesmo rigor que se guarda a integridade. Quando você oferece sua atenção sem critério, você não está sendo generoso. Está sendo descuidado com aquilo que sustenta sua vida interior. Observe com honestidade. Quantas conversas você mantém sem real interesse? Quantos compromissos você honra por medo de desagradar? Quantas vezes você diz sim quando o corpo já respondeu não? O custo disso não aparece de forma dramática. Ele se infiltra. Você começa a viver cansado sem razão clara, irritado com coisas pequenas, disperso mesmo quando deveria estar presente. Sua mente fica sempre aberta e por isso nunca se aprofunda. Você escuta, mas não escuta inteiro. Responde, mas sem convicção. Cumpre, mas sem envolvimento. A vida vira uma sequência de reações, e quando tudo é reação, nada é escolha. Existe um momento específico em que esse desgaste se torna visível. É quando você percebe que não consegue mais sustentar silêncio sem desconforto. Ficar indisponível parece errado. Não responder parece falta. Desaparecer por algumas horas parece agressão. Você foi condicionado a existir em tempo real para os outros, mas em atraso constante para si mesmo. Eliminar isso não exige confronto, não exige anúncios, não exige explicações longas. Exige atraso, atrasar respostas, atrasar decisões, atrasar envolvimentos. Esse atraso não é negligência, é filtro. Quando você demora, algo acontece. As urgências reais permanecem, as falsas desaparecem. Algumas demandas se resolvem sozinhas, outras perdem força. Outras revelam que nunca foram tão importantes quanto pareciam. E nesse espaço criado pelo atraso, sua vida começa a recuperar contorno. Você volta a sentir quando quer falar, quando quer ouvir, quando quer se envolver. Algumas pessoas vão reagir mal, outras vão se afastar, outras vão testar seus limites. Isso não é um problema, é um diagnóstico. Quem só se relaciona com você quando tem acesso irrestrito não estava interessado em quem você é, mas no quanto podia te usar. O silêncio que surge quando você deixa de estar disponível o tempo todo assusta no início. Você sente um vazio estranho, como se estivesse falhando, como se estivesse em dívida. Mas esse vazio não é perda, é espaço recuperado. É nesse espaço que você volta a perceber o que realmente merece sua energia, o que te alimenta, o que te aprofunda, o que te deixa mais inteiro depois, não mais drenado.
O estoicismo sempre foi uma filosofia de contenção consciente, não de isolamento, mas de escolha rigorosa. Você não precisa desaparecer do mundo, precisa parar de se oferecer sem critério. Estar disponível o tempo todo não é sinal de maturidade, é sinal de fronteiras dissolvidas. E sem fronteiras, qualquer coisa entra, qualquer coisa ocupa, qualquer coisa consome. Quando você elimina isso em silêncio, sua vida não fica menor, ela fica mais densa. Menos pessoas têm acesso, mas quem fica encontra presença real. Menos coisas exigem resposta, mas o que permanece recebe atenção verdadeira. No final, você percebe algo simples e desconcertante. O mundo não desmorona quando você não responde imediatamente. As relações verdadeiras se ajustam, as falsas se revelam, e você, pela primeira vez em muito tempo, respira sem estar sendo chamado. O silêncio que surge não pede explicação, ele se sustenta sozinho, e é nesse silêncio, não na disponibilidade constante, que sua vida começa finalmente a obedecer a você. A oitava coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é a necessidade de ser compreendido, não entendido no sentido superficial, mas compreendido por inteiro, reconhecido, validado, justificado diante dos outros. Em algum ponto, você passou a carregar essa expectativa como se fosse legítima, como se o mundo tivesse a obrigação de enxergar suas intenções, suas dores, seus motivos ocultos. Você não percebe quando isso começa, porque não nasce como vaidade, nasce como defesa. Você quer ser compreendido para não ser julgado, para não ser mal interpretado, para não ser reduzido a uma versão rasa do que você sabe que é. E assim, pouco a pouco, sua vida passa a ser acompanhada por uma explicação interna constante. Você se antecipa, justifica antes de ser questionado, explica antes de ser acusado. Você conta histórias completas para pessoas que ouviriam apenas fragmentos, oferece contexto para quem nunca pediu profundidade. E isso cansa mais do que você admite, porque viver tentando ser compreendido é viver com a atenção voltada para fora. Você age, mas observa a reação. Você escolhe, mas mede o impacto. Você se posiciona, mas já prepara a defesa. Sua vida vira argumento. O problema é que compreensão nunca foi algo que você controla, e insistir nisso cria uma tensão silenciosa e permanente. Sêneca advertiu isso de forma simples quando escreveu: não é o insulto que nos fere, mas a opinião que fazemos dele. A necessidade de ser compreendido nasce exatamente aí, na opinião que você imagina que o outro está formando e na urgência de corrigi-la. Mas observe com cuidado. Quantas vezes você realmente foi compreendido, mesmo depois de longas explicações? Raramente, porque as pessoas não te escutam a partir do que você é, mas a partir do que elas são. Cada um filtra você pelos próprios medos, desejos, limites e expectativas. E isso não muda com mais palavras. Quando você tenta ser compreendido por todos, você se fragmenta. Uma versão para cada ambiente, um tom para cada pessoa, um ajuste constante para evitar ruído. No fim, você já não sabe qual dessas versões ainda é você. Existe algo profundamente exaustivo nisso. Você sente, mas não nomeia. Um cansaço moral. Uma sensação de estar sempre em julgamento, mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escreveu algo que toca exatamente esse ponto. É ridículo tentar escapar do julgamento alheio se você não consegue escapar do seu próprio. Quando você depende da compreensão externa, você entrega sua tranquilidade ao humor, à ignorância e às projeções dos outros. E isso é uma forma sutil de escravidão. Eliminar essa necessidade não significa se tornar frio, nem indiferente, nem hostil. Significa aceitar algo difícil. Você será mal interpretado, não algumas vezes, muitas. Você será visto como duro quando estiver apenas sendo firme, como distante quando estiver apenas preservando espaço, como egoísta quando estiver apenas respeitando limites. E explicar isso não resolve. Na maioria das vezes piora, porque quem quer te compreender não exige justificativa, e quem exige justificativa não quer compreender, quer controlar a narrativa. Quando você elimina a necessidade de ser compreendido, algo interno se reorganiza. Você começa a agir com menos explicação e mais alinhamento, menos discurso e mais coerência.
Você não se cala, mas também não se expande além do necessário. Você fala quando faz sentido. Se cala quando percebe que palavras não alcançam. E aqui surge um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da suficiência. Você não precisa mais convencer. Não precisa mais esclarecer cada nuance. Não precisa mais corrigir a imagem que fazem de você. Isso devolve tempo, energia, inteireza. Você começa a perceber que muitas relações se sustentavam não por afinidade real, mas pelo esforço constante de explicação. Quando esse esforço cessa, algumas relações enfraquecem, outras se dissolvem. E isso não é perda, é filtragem. As relações que permanecem são aquelas onde você pode existir sem legenda, onde você não precisa traduzir cada gesto, onde o silêncio não é interpretado como ameaça. Eliminar a necessidade de ser compreendido em silêncio é um dos atos mais profundos de autonomia interior, porque você para de pedir permissão para ser quem é. Você age conforme seus princípios, aceita as consequências e não tenta mais controlar a leitura que fazem de você. Isso não traz isolamento, traz sobriedade. Você passa a caminhar mais leve, não porque todos te entendem, mas porque você parou de precisar disso. No fim, algo se revela com clareza desconfortável e libertadora. Quem realmente importa não exige explicações intermináveis. E quem exige nunca estaria satisfeito, mesmo que você dissesse tudo. O silêncio que nasce quando você abandona essa necessidade não é vazio, é firmeza. É ali que sua vida deixa de ser defesa e passa finalmente a ser posição. A nona coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é a identificação automática com tudo o que você pensa. E o estoicismo sempre considerou isso uma das confusões mais perigosas da experiência humana. Você aprendeu a tratar seus pensamentos como verdades íntimas, como se aquilo que surge na sua mente fosse, por definição, você. Se pensa algo, assume. Se sente algo, defende. Se conclui algo, se apega. Mas quase ninguém te ensinou a observar o pensamento antes de obedecê-lo. E assim, sem perceber, você passou a viver como refém de um fluxo interno que nunca pediu permissão para existir. A mente fala o tempo todo, opina, compara, projeta, julga, e você escuta tudo isso como se fosse comando. O estoicismo nunca fez esse acordo. Desde o início, a filosofia estoica desconfiou da primeira impressão, não porque ela seja sempre falsa, mas porque ela nunca é neutra. O pensamento surge carregado de hábito, memória e medo. Ele não descreve o mundo, ele reage ao mundo. Mesmo assim, você se confunde com ele. Quando pensa, não sou o suficiente, você vira insuficiência. Quando pensa, isso vai dar errado, você começa a viver o fracasso antes que algo aconteça. Quando pensa, as pessoas são assim, você passa a enxergar o mundo apenas por essa lente estreita. Você não percebe o quanto isso te aprisiona porque acontece rápido demais. Pensar parece automático. Identificar-se com o pensamento parece natural. Mas observe com honestidade. Quantos pensamentos que você teve no passado já não fazem mais sentido hoje? Eles desapareceram, foram substituídos, se dissolveram. E mesmo assim, enquanto existiam, pareciam definitivos. Isso revela algo essencial. Pensamentos passam, mas você ficou. Ainda assim, você continua tratando cada pensamento atual como se fosse um retrato fiel da realidade. Isso cria uma vida emocional instável, porque você sobe e desce conforme o conteúdo mental do dia. Um pensamento ruim estraga horas. Uma lembrança distorce decisões. Uma antecipação cria ansiedade real por algo que ainda não existe. E você chama isso de quem eu sou. O estoicismo sempre separou identidade de conteúdo mental. Você não é o que pensa. Você é aquele que percebe que está pensando. Essa diferença é sutil e por isso poderosa. Enquanto você se confunde com o pensamento, você reage. Quando você começa a observá-lo, você escolhe. Mas eliminar essa identificação não é simples, porque existe conforto em acreditar que seus pensamentos são você. Isso dá sensação de coerência, de continuidade, de controle. Abrir mão disso parece perder o chão. No início, quando você tenta observar o pensamento sem se fundir a ele, surge estranhamento. Você percebe ideias surgindo sem convite, sem lógica clara,
sem compromisso com a verdade, pensamentos contraditórios, incoerentes, às vezes cruéis, às vezes exagerados. E isso assusta, porque se esses pensamentos não são você, então quem é você? Essa pergunta não precisa ser respondida agora. Ela só precisa ser suportada. A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da história que você conta internamente sobre o que acontece. Quando você se identifica com essa história, ela vira destino. Quando você observa, ela vira apenas narrativa. Eliminar a identificação com o pensamento não significa parar de pensar, nem tentar controlar a mente. Isso só cria mais ruído. Significa não tomar cada pensamento como ordem. Você escuta, mas não obedece automaticamente. Você percebe, mas não se define. Esse pequeno espaço muda tudo. Você começa a notar que muitos pensamentos pedem reação imediata, urgência, defesa, ataque. E quando você não reage, eles perdem força. Alguns insistem, outros se repetem, mas todos, sem exceção, passam. Você começa a perceber que sua paz não depende de eliminar pensamentos negativos, mas de não se confundir com eles. Isso devolve estabilidade. Você deixa de oscilar tanto, de se perder em narrativas internas, de viver cansado por conflitos que só existem na mente. Existe um silêncio específico que surge quando essa identificação começa a cair. Não é ausência de pensamento, é ausência de domínio. Os pensamentos continuam vindo, mas já não decidem por você. Você passa a escolher ações a partir de princípios, não de impulsos mentais momentâneos. E isso muda a forma como você lida com medo, dúvida e incerteza. O medo aparece, mas não governa. A dúvida surge, mas não paralisa. Você entende algo fundamental. Pensar é uma função, não uma identidade. Quando você elimina em silêncio essa fusão automática com o pensamento, sua vida ganha espaço interno. Você reage menos, observa mais. E nesse espaço, algo se estabiliza. Você não precisa lutar contra a mente, só precisa parar de se confundir com ela. O que sobra não é vazio, é presença. Uma presença que não depende do conteúdo mental do dia, que não se perde a cada pensamento difícil, que não se dissolve em cada narrativa interna. E quando você percebe isso, algo se reorganiza sem esforço. A mente continua falando, mas você já não precisa responder a tudo. O silêncio que nasce dessa separação não é ausência de pensamentos, é liberdade diante deles. A 10ª coisa que você precisa eliminar em silêncio da sua vida é a ilusão de que você ainda tem tempo ilimitado para adiar o essencial. Não o essencial no sentido romântico, nem no sentido produtivo, mas aquilo que você sabe, em algum lugar silencioso, que está sendo empurrado para depois a tempo demais. Você vive como se o tempo fosse um pano de fundo neutro, sempre disponível, sempre recuperável, como se amanhã fosse uma extensão garantida de hoje. E isso não é descuido, é anestesia. Você não ignora o tempo por arrogância, ignora por necessidade psicológica, porque encarar o tempo como finito exige uma mudança profunda de postura, exige escolher, e toda escolha real implica perda. Então você posterga, adia conversas, adia decisões, adia cortes que já sabe que precisam ser feitos. Você chama isso de prudência, de esperar o momento certo, de amadurecer a ideia. Mas, na maioria das vezes, é apenas medo de assumir as consequências do agora. Marco Aurélio escreveu com uma clareza desconfortável: não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, torne-se bom. Essa frase não pede pressa, pede presença. Ela não exige heroísmo, exige lucidez. Porque o problema não é a morte futura, é a vida adiada. Você não percebe o quanto adiar se torna um modo de existir. Você cria uma versão futura de si mesmo que finalmente fará o que precisa ser feito. No futuro, você será mais firme, mais claro, mais preparado. E assim o presente virá apenas um corredor de passagem, nunca o lugar onde algo realmente acontece. Isso cria uma vida estranhamente suspensa. Você está sempre a caminho, mas nunca chega. O estoicismo sempre desconfiou dessa postura, não por pessimismo, mas por realismo radical. O tempo não é algo que você possui, é algo que atravessa você.
E cada adiamento consome algo que não retorna. Você sente isso, mas não formula. Um incômodo difuso. Uma sensação de estar atrasado consigo mesmo. Você acorda e cumpre. Resolve. Responde. Entrega. Mas, ao final do dia, percebe que o essencial ficou intacto. Não porque está resolvido, mas porque foi novamente evitado. Eliminar essa ilusão não significa viver em urgência, nem agir impulsivamente, nem transformar a vida em corrida. Significa parar de se esconder atrás da ideia de depois. Depois, quando tiver mais tempo. Depois, quando estiver mais estável. Depois, quando fizer mais sentido. O problema é que o depois nunca se apresenta como agora. Ele sempre exige mais uma condição, mais um ajuste, mais uma espera. E enquanto você espera, a vida acontece sem você estar inteiro nela. Existe algo profundamente estoico em aceitar a finitude do tempo sem dramatizá-la. Aceitar não como ameaça, mas como critério. Quando você entende que o tempo é limitado, algo muda no peso das coisas. Algumas preocupações perdem importância. Algumas obrigações se mostram vazias. Alguns vínculos revelam que sobrevivem apenas à inércia. E outras coisas, silenciosamente, ganham urgência interna. Não urgência de calendário, urgência de consciência. Você começa a sentir quando algo não pode mais ser adiado sem que um custo invisível seja cobrado. Esse custo não é externo, é interno. Você perde presença, perde verdade, perde alinhamento. Eliminar a ilusão de tempo ilimitado não te deixa ansioso, te deixa seletivo. Você passa a escolher com mais rigor onde coloca energia, atenção, vida. Você entende que dizer sim para tudo é uma forma sofisticada de dizer não ao essencial. E aqui surge um silêncio diferente, um silêncio sóbrio. Você não corre, mas também não se arrasta. Você age quando algo pede ação e aceita quando algo precisa ser encerrado. O estoicismo nunca prometeu conforto, prometeu clareza. E a clareza mais difícil de sustentar é esta: você não tem tempo para tudo, mas tem tempo suficiente para o que realmente importa. Se parar de desperdiçá-lo tentando evitar escolhas. Se você chegou até aqui assistindo, perceba isso com calma. E se esse conteúdo te mantém presente, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora. Não como hábito, mas como um gesto consciente de continuidade. Depois disso, volte ao silêncio. Não para se apressar, não para resolver tudo, mas para observar com honestidade o que você tem adiado não por falta de tempo, mas por falta de coragem de encerrar. Quando essa ilusão cai, algo se organiza sem esforço. Você não ganha mais tempo, mas passa finalmente a habitar o tempo que tem. E isso, para o estoicismo, sempre foi o máximo que uma vida pode fazer. Há algo importante a ser dito antes de qualquer fechamento. O que foi eliminado aqui não são coisas externas, são formas de relação com a própria vida. Você pode ouvir tudo isso e ainda manter a mesma rotina. Pode concordar intelectualmente e seguir igual. Isso não invalida nada, porque o estoicismo nunca operou no nível do convencimento. Ele opera no nível do reconhecimento tardio. Essas 10 coisas não caem quando você entende. Elas caem quando deixam de se sustentar. E talvez você já tenha percebido isso ao longo do vídeo. Nada aqui exigiu esforço. Nada pediu força de vontade. Nada solicitou mudança imediata. Tudo apontou para o mesmo lugar silencioso. Aquilo que você já está cansado de carregar, mas ainda não teve permissão interna para soltar. O erro comum é acreditar que eliminar algo é um ato ativo, decidido, controlado. Na maioria das vezes, não é. Eliminar no sentido mais profundo é parar de alimentar, parar de justificar, parar de sustentar com energia emocional, parar de insistir em algo que só continua existindo porque você ainda coloca vida ali. Quando isso acontece, não há espetáculo. Não há virada de chave cinematográfica. Há um esvaziamento gradual. Você percebe que algo perdeu força, que já não provoca reação, que já não exige defesa. E então, cai, sem drama, sem anúncio. O estoicismo sempre confiou nesse processo silencioso mais do que em qualquer ruptura heróica, porque tudo que cai com barulho costuma voltar com culpa, mas o que cai por esgotamento raramente retorna. Existe um ponto delicado aqui que precisa ser respeitado.
Depois que algo cai, fica um espaço. E esse espaço não deve ser preenchido imediatamente. Você foi treinado para ocupar tudo. Agenda cheia, identidade cheia, narrativa cheia. Mas esse espaço é parte do processo. É nele que você percebe o quanto confundia peso com propósito, obrigação com valor, tolerância com virtude. Se você tenta preencher rápido demais, substitui um peso por outro. O estoicismo nunca teve pressa porque sabia que pressa nasce do medo do vazio. E o vazio, quando observado com honestidade, não é ausência, é reorganização. Nesse silêncio final, algo se assenta. Você começa a sentir mais claramente o que merece continuar e o que já está em processo de saída. Não porque alguém disse, não porque um vídeo sugeriu, mas porque sua vida interna começou a se alinhar. Talvez você não elimine tudo, talvez elimine apenas uma coisa, talvez nenhuma agora. Isso também é parte da sobriedade estoica, não exigir de si mais do que o momento permite. Mas uma coisa tende a acontecer quando você escuta com atenção até o fim. Você não consegue mais fingir que não percebe, e percepção, uma vez instalada, não retrocede. Ela pode ser ignorada por um tempo, mas continua ali, silenciosa, esperando. Se algo em você ficou mais quieto ao longo deste vídeo, não tente interpretar. Não transforme em meta. Não transforme em decisão. Apenas respeite. O estoicismo sempre confiou que a vida, quando observada sem ruído, ensina o ritmo certo de soltar. E quando você solta o que já não se sustenta, não se torna menos. Se torna mais exato, mais inteiro, mais sóbrio, mais difícil de ser arrastado por coisas que não merecem sua energia. Não há nada para concluir aqui, porque a conclusão não é uma ideia, é um estado. E se você chegou até este ponto sentindo mais silêncio do que resposta, então o trabalho foi feito. Agora não faça nada com isso. Apenas siga e observe o que, a partir de hoje, começa a cair sozinho.